Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. Desta vez nós vamos iniciar uma série de aulas falando sobre frações. E a primeira dessas aulas é a aula de hoje, a aula 19, que versará sobre o conceito de frações. Antes, porém, queria convidá-lo, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, os seus comentários, compartilhe essa aula e também acione o sininho, acione as notificações para que você possa saber de novas aulas que serão ministradas, ok? Vamos lá então. O que é fração? Antes de mais nada, temos que lembrar que fracionar é dividir. Fração, então, é divisão. E fração é todo número que pode ser escrito na forma AB. Esta forma aqui. Forma AB, com A e B sendo números inteiros e o B também tem que ser diferente de zero. Nós vamos ver porque esse B tem que ser diferente de zero. Sendo A chamado numerador e o B denominador. Veja que o de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Temos aqui um exemplo de fração, todos nós conhecemos uma pizza. Essa pizza possui 10 pedaços, dos quais 4 foram comidos. Então, se eu quiser representar a parte que foi consumida, eu terei que colocar o número 10 embaixo e terei que colocar o número 4 em cima. Por que 4 décimos? Porque são 4 pedaços consumidos no meio de 10 pedaços. Perceba que embaixo eu coloquei o total de pedaços. Mais um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma circunferência e você percebe que foi pintada a metade da circunferência. Então, a circunferência foi dividida em 2 pedaços e eu pintei 1. Portanto, foi pintada a metade da circunferência ou 1/2 da circunferência. Nesta outra circunferência, nós podemos perceber que a circunferência foi dividida em 3 pedaços e foram pintados 2. Portanto, tem uma fração aqui, 2/3. Uma última circunferência, veja que desta vez a minha circunferência foi dividida em 8 pedaços iguais. Se eu pegar somente um pedaço, estou pintando aqui somente um pedaço, eu terei o equivalente a 1/8 da minha pizza. Se eu pintar mais um pedaço, veja, estou pintando mais um pedacinho, eu terei 1/8 mais outro 1/8, portanto, eu terei 2/8 da minha pizza, ou 2 pedaços. Um outro exemplo, desta vez trabalhando com um retângulo. Vejam que esta minha figura tem 12 pedaços. E percebam também que eu pintei desses 12, 6 pedaços. Portanto, esta minha fração é 6/12. Mais um outro exemplo aqui. Vejam que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pedaços que foram pintados e 6 pedaços no total. 6 no total, dos quais 5 foram pintados. Agora, eu tenho aqui uma figura que eu posso representar por 1/4. Um pedaço pintado no meio de 4. E agora uma fração especial que nós também vamos estudar muito. Ela chama-se número misto. Veja que aqui eu tenho uma figura inteira pintadinha com 6 pedaços, mas é uma figura inteira. E outra figura igual, da qual nós pintamos 2 pedaços. E também tem 6 pedaços, do qual nós pintamos 2. Portanto, essa segunda fração corresponde a 1 inteiro e 2/6. Deu para perceber que o conceito de fração é bastante fácil. Tem aqui uma nomenclatura,
4 décimos, 1 meio, 2 terços, 1 oitavo, 6 dozeavos, 1 inteiro e 2 sextos. Essa nomenclatura nós vamos aprender na próxima aula. Por enquanto, o importante é você saber que quando estamos falando de uma figura, a parte de baixo é a quantidade de pedaços e a parte de cima é a quantidade de pedaços considerada. E, por último, lembrando, todos os pedaços têm que ser iguais, senão não poderemos falar de frações. Tá ok? Vamos lá, mais um exemplo aqui. Tenho desta vez aqui um quadrado maior que foi dividido em 16 quadradinhos menores, dos quais 3 foram pintados. Veja, para escrever esse quadrado na forma de fração, é A sobre B, você já sabe disso, onde A é o numerador e o B é o denominador. Bom, o B você já sabe que é a quantidade de quadradinhos existentes. No caso, o denominador é 16, enquanto que o numerador, o de cima, a parte pintada, é 3. 3 16avos. Esta é a fração que eu posso representar desse quadrado. Outra ideia interessante que temos que guardar, é importante, é que fracionar é dividir. Então, a fração é uma notação diferenciada da divisão. Isto aqui seria, você vai ver, a mesma coisa que 3 dividido por 16. E uma última ideia que é importante é que o denominador nunca poderá ser zero, pelo simples motivo que você não pode dividir por zero. Vamos pensar aqui numa conta simples. Vamos pegar aqui R$15 dividido por zero. Eu não posso pegar R$15 e dividir para ninguém. Eu não consigo fazer essa divisão. Logo, a fração 15 sobre zero, ela não existe, assim como não existe a divisão por zero. Tá ok? E por último, para nós encerrarmos essa videoaula, 3 exemplos aqui, bastante simples de entender. Veja bem, o que eu tenho? Eu tenho aqui um problema. Qual fração representa uma semana do mês de abril? Uma semana, você sabe que tem 7 dias, enquanto o mês de abril tem 30 dias. Então, uma semana no mês de abril são 7/30avos. Perfeito? O exercício 2 aqui, o exemplo 2. Participam de uma conferência 9 brasileiros, 6 ingleses e 4 argentinos. Brasileiros, ingleses e argentinos. Isso aqui vai dar briga, hein? Mas continuemos o problema aqui. Que fração do total de membros da conferência representam os brasileiros? Bom, antes de mais nada, eu tenho que achar o total de participantes, ou o número que vai embaixo. Olha, total de membros é o número que vai embaixo. E aí eu tenho que somar 9 com 6 e com 4. Essa conta dará 19 participantes. 19 é o número que vai embaixo. Como é a fração dos brasileiros, eu tenho que ver os brasileiros. São 9. Então, essa fração será 9/19avos. E um último exemplo. De um tonel de vinho de 200 litros, que estava cheio, foram retirados 50 litros. Que fração ainda restou? Cuidado, aqui é a fração que restou. Então, eu tenho que pegar o total que eu tinha, tenho que tirar os 50 litros e restaram ainda 150 litros de vinho. Ora, a fração é 150 que restou sobre 200 avos. 150, 200 avos. É claro que essa fração ela pode ser simplificada, mas esse é um assunto para a próxima aula, assim como a nomenclatura das frações.
Veja que eu estava falando 7/30, 9/19, 150 200, 1/2, 1/3. Tudo isso é nomenclatura de fração que você vai aprender na próxima aula. Muito obrigado aí por ter me acompanhado nessa aula e até a próxima. Grande abraço a todos.